E aí pessoal, tudo bem? Giovanni Fernandes aqui, do canal Violão by Gigi. E hoje eu quero falar com vocês sobre a melhor maneira de estudar violão. Ao decorrer dos anos estudando música, eu cheguei a algumas conclusões e eu queria compartilhar com vocês o que vale a pena e o que não vale. No começo dos estudos, eu lembro que eu ia aprendendo muito coisas picadas, vamos dizer assim. Eu aprendi um pouco aqui, um pouco ali, de um certo assunto ali. Eu ouvia falar de certas coisas, de certos assuntos, que as minhas referências estudavam, e eu queria estudar esses assuntos para me tornar igual a essas referências. Mas eu ia aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, e eu não entendia o contexto, como as coisas se juntavam e se as coisas se juntavam, se existia uma ordem ou não a ser seguida. E com o passar dos anos eu comecei a reparar o que valia ou não a pena referente à maneira com que eu estudava as coisas. Mas eu vou começar realmente do início. Quando a pessoa começa a estudar violão, ela não tem nenhuma experiência com aquilo e ela quer desenvolver essa habilidade. Geralmente no começo as pessoas têm muita dificuldade com a coordenação motora, ou seja, acostumar com esse novo membro do nosso corpo, porque queira ou não é um objeto diferente e quem não está acostumado, nunca vivenciou pegar, mexer, não vai estar acostumado, como olhar ele de cima, posicionar ele no corpo. Então existem algumas regras para tudo isso, mas geralmente quando a pessoa ela tem o primeiro contato, ela não está acostumada com nada disso. Então tudo se torna muito mais difícil. Aí normalmente as pessoas pegam o violão com uma postura totalmente errada, nada ergonômico, vamos dizer assim. Olham geralmente por cima, assim, para tentar ver todas as casas, todas as cordas. Eu entendo que inicialmente e a todo momento a gente quer enxergar o que a gente está fazendo, mas conforme a gente vai desenvolvendo, a gente entende que a gente tem que estar com o violão confortável no nosso corpo. E a visão que a gente tem não necessariamente é da frente, e sim de cima do braço do instrumento. E dessa parte do corpo também. A nossa visão do instrumento não é totalmente de cima, ela é um pouco diagonal, mas a gente geralmente enxerga mais o corpo do violão do que o próprio braço e as cordas. O que nos orienta muito são essas marcações. E através dela, a gente vai se encontrando, decorando a numeração das casas e etc. Então, de início, a dificuldade aparece em vários fatores. A dificuldade de interagir a mão direita com a mão esquerda, a tocar a corda com a mão direita correspondente à mão esquerda, a ter o tato, o espaçamento das cordas. Mas é muito importante também a gente ter consciência que não é só a gente que deve se adaptar ao instrumento. O instrumento também deve estar em condições de ser utilizado para estudar, para tocar. Mas de início, muita gente não sabe como funciona isso e não sabe nem como analisar se ele está bom, regulado ou adequado para tocar ou estudar. Então é muito importante a gente reparar nos detalhes do nosso instrumento, no caso o violão, que são importantes para nos dar conforto na tocada. Então vai aí umas observações do que pode tornar seu instrumento mais confortável ou não. Geralmente muita gente quando está iniciando compra violões usados, de uma procedência de onde a gente não sabe se a pessoa conhecia o instrumento ou não, ou se ela só começou a aprender e desistiu. Acontece muito isso, porque principalmente no início a gente tem que acostumar com tudo isso. Não é do nada assim, se pega o violão e sai tocando. Então é legal observar o quê? A maioria dos violões tem corda de aço ou de nylon. Geralmente, a maioria dos iniciantes começam por corda de nylon. Quando eu falo violão de aço ou de nylon, eu estou me referindo às cordas, ok? Esse violão aqui é um violão com cordas de aço. Mas como saber isso, para quem não conhece? O violão com corda de nylon ele tem um rasgo aqui, as tarraxas são diferentes, o braço dele geralmente é mais largo, mas ainda assim, às vezes é mais confortável do que o violão com corda de aço. Então é muito importante saber a diferença entre os dois. Eu falo muito isso para os meus alunos porque muita gente comete esse erro. Colocar cordas de aço no violão que é feito para cordas de nylon e vice-versa. Colocar cordas de nylon no violão que é feito para cordas de aço. Cada tipo de corda tem uma tensão. Queira ou não, a gente vai esticando para chegar no som que a gente quer. Isso vai gerando uma pressão dessa parte contra essa parte. E no caso das cordas de aço, a pressão é muito maior do que as cordas de nylon. Então, se eu coloco cordas de aço no violão com cordas de nylon, é muito perigoso o violão empenar, envergar, e acontece isso muito aos poucos. Em casos raros, chega a estourar de uma vez mesmo o braço do violão ou essa peça aqui, o cavalete. Então é legal a gente tomar muito cuidado com isso e trocar ideia com pessoas que já conhecem, já tocam há algum tempo, ou tem alguma vivência com o instrumento. Então, é legal a gente se certificar de que o violão que a gente está usando estão com as cordas adequadas. Entre essas cordas também tem variações de cordas com a tensão maior ou com a tensão menor, ou seja, cordas mais grossas, tensão maior, cordas mais finas, tensão menor. E geralmente quando as cordas são mais finas, o conforto é maior. Então para iniciante eu acho bem adequado usar cordas mais finas. Aí quando nossa mão for acostumando, a gente pode usar cordas com tensão maior. Uma coisa muito importante também no violão é a altura das cordas. Quando eu falo altura das cordas, é referente à distância que a corda está do traste. Então tente olhar o instrumento dessa forma.
Preste atenção no espaçamento da corda até o traste. O traste é essa pecinha de ferro. Ou da corda até o braço do instrumento mesmo. Essa distância deve ter de 1 a 2 milímetros. No caso do meu violão, está mais ou menos 1,5 milímetro de distância. E quanto mais próximo, mais confortável vai ficar. Mas toma cuidado, a gente necessita de uma distância para a corda vibrar e o som sair cada vez mais aberto. Então não posso deixar muito perto do violão também, senão eu vou ter um som trastejado, que é um som da nota falhada, né? Analisando essa questão do distanciamento das cordas aqui, é muito importante eu entender qual força realmente é necessária para apertar e tirar o som da nota. Muitas vezes a gente fica muito tenso, com a mão muito dura e fazendo muita força no violão para tirar o som, e às vezes é só a posição que não está adequada. Então, faça esse teste aqui, ó. Vá tocando com essa mão e vai apertando bem aos poucos, gradativamente, até começar a sair o som da nota. Quando começar a sair o som da nota, você entende a força necessária para tocar aquilo. Estou falando referente às notas, mas isso se aplica referente aos acordes também. Se eu for tocar um acorde, eu tenho que analisar a força que eu estou aplicando em cada corda aqui e dividir essa força em todos os dedos, não apertar um mais que o outro. É legal prestar atenção nesse equilíbrio. A coordenação motora no violão é muito parecido com andar de bicicleta. É algo que a gente evolui aos poucos e assim a gente vai acostumando cada vez mais a usar aquele objeto no nosso corpo. Porque queira ou não, tanto a bicicleta como o violão é uma ferramenta que a gente vai usar, certo? E da mesma maneira que a bicicleta, a gente exercita, a gente tenta andar, cai, levanta, tenta andar de novo, tenta ficar em pé. Na música não é diferente. É algo que aos poucos vai ficando natural com o costume, entendeu? E para isso existem exercícios muito simples que a gente vai fazer no violão e que esse tipo de exercício tem utilidade tanto para quem toca há muitos anos quanto para quem está iniciando, porque a gente sempre tem que deixar alinhada a nossa técnica de interação das duas mãos, ou seja, a nossa coordenação motora. O primeiro exercício que é passado muitas vezes é esse aqui, ó. É o cromatismo, na escala cromática, que consiste em quê? Eu paletar cada corda para baixo e para cima, proporcionalmente a essa mão aqui. Por exemplo, vou tocar nesse formato 1, 2, 3, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Reparem que eu estou tocando, mas a força que eu estou aplicando é referente a cada casa que eu vou tocando. Por exemplo, a força aqui está no dedo 1. A força aqui está no dedo 2 agora e o dedo 1 só está encostando. Aqui está no dedo 3 e os outros dedos só estão encostando. Agora aqui está no dedo 4 e os outros dedos aqui só encostando. E para acostumar com isso eu tenho que executar isso várias vezes. Agora referente à paletada. Cada nota aqui eu paletei em uma direção, começando para baixo. Então, dedo 1, paletei para baixo, dedo 2, paletei para cima, dedo 3, para baixo, dedo 4, para cima. Agora vamos aplicar isso em cada corda. Então ficaria assim, ó. É legal a gente reparar sempre na qualidade sonora das notas que estão soando aqui. Por exemplo, não pode ser assim, ó. Tá vendo esse som? Esse som falhado é um som trastejado. Então, quando a gente vai fazendo esse exercício, não é só sair tocando e tal, interagindo as duas mãos. A gente tem que ouvir o que a gente está tocando. Esse som tem que sair com qualidade. Então, se você estiver praticando e o som estiver falhado, não vai adiantar nada. Você vai estar praticando do jeito errado. E vamos supor que você fica uns 30 minutos fazendo isso de maneira errada. Não vai valer de nada. Mais vale você fazer 10 tocando corretamente. Ou até 5 tocando corretamente. Porque é isso que vai fazer você evoluir. Prestar atenção em cada movimento que você está fazendo e na sonoridade disso. Então, a gente tem que ter paciência. Aprender a andar de bicicleta, a gente não aprende a andar em um dia. Aprender a andar, a gente não aprende em um dia. Nem engatinhar, a gente aprende em um dia. Quando a gente é bebê e tal, a gente passa por um processo de evolução. Aprender a falar funciona assim também. Então o primeiro exercício seria esse. A paletada alternada, que é para baixo e para cima. E a escala cromática, que no caso eu estou digitando 1, 2, 3, 4. É legal você treinar isso, começando na casa 1, começando na casa 3, para explorar o braço do instrumento e as diferentes distâncias das casas, né? Por exemplo, aqui ó, na casa 9. Entendeu?
Muito importante também eu prestar atenção na posição do polegar referente a esse exercício também. Por exemplo, eu não posso tocar com o polegar aqui, ó, para cima. Eu não posso fazer isso com o ombro também. Eu tenho que tocar de maneira relaxada. E o polegar deve estar próximo ao meio do braço aqui atrás. Ele não pode estar nem muito para cima, nem muito para baixo. Ele tem que estar próximo ao meio. A gente vai acostumar também a esticar os dedos que precisam mais e dobrar os dedos maiores aqui, ó, que não precisam tanto. Então, quando a gente está na corda de cima aqui, ó, mesmo que sua mão seja pequena, eles vão alcançar. Então, ó, é só eu acostumar a utilizar os dedos retos, esticados e outros não. E isso também leva tempo, só que eu não vou praticar isso dando atenção somente à maneira como que eu estico o dedo ou dobro. Eu vou praticar isso juntando um contexto, que é o quê? Essa escala aqui que a gente está fazendo. E analisando em cada corda a maneira com que eu vou posicionar os dedos. Não é legal que eu faça isso daqui, ó. Conforme eu for descendo ou ir dobrando os dedos. É legal que eu permaneça quase na mesma posição para todos. Então, quando eu for abaixando aqui, quando eu for descendo para as outras cordas, eu vou permanecendo com as mesmas posições dos dedos, certo? Uma outra parte desse exercício muito importante também é a gente executar de maneira crescente e decrescente. Então, por exemplo, fazer de maneira crescente até a última corda. Então, e depois de maneira decrescente de baixo para cima. Vai ficar assim, ó. Lembrando que quando você estiver fazendo essa parte decrescente, você vai colocar os dedos, vai focar assim na força que cada dedo está fazendo. No caso, vai começar pelo dedo 4, agora dedo 3, dedo 2, dedo 1. Desse jeito, em cada dedo você vai colocando a força, entendeu? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Esses são os dois primeiros exercícios que você pode fazer para melhorar a sua coordenação motora. Existe um outro também muito interessante que eu uso bastante, que é esse daqui, ó. Sua digitação vai ser 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Vai fazer isso em todas as cordas. Certo? Esse exercício aqui é muito legal para melhorar a nossa coordenação motora, porque ele utiliza de dois padrões, né? Então, utilizando esses três exercícios e explorando o braço todo do instrumento, é possível eu melhorar muito a minha técnica e minha coordenação motora. Então, como vocês podem ver, é um exercício simples, mas ele pode virar um leque de possibilidades de exercícios, entendeu? É só você observar as suas dificuldades e criar exercícios em cima daquilo. Agora você tem um parâmetro bom, que é a escala cromática. Então, eu posso criar meus exercícios a partir disso. Mas eu tenho que ter a consciência de que o som tem que soar de maneira correta, limpa, estender o som e ir apagando. É lógico, tem notas que não vão ter esse tempo de ir apagando o som da nota, né? Porque ele vai ser tomado pelo som da outra nota. É legal você reparar também na palhetada. Muita gente palheta ocupando um distanciamento muito grande, por exemplo. Isso vai atrasar a sua técnica também. Quando a gente precisa executar notas mais rápidas, a gente precisa economizar movimento para ficar mais confortável para a nossa mão. Então não compensa eu executar com um distanciamento tão grande. O distanciamento que eu vou usar é só o necessário para fazer a corda ser tocada, certo? Ó, por exemplo. Vendo que minha abertura foi bem menor do que... Imagina que eu tenho essa abertura e corro o risco de tocar na corda de baixo. E eu vou acabar errando notas por conta disso. Então é muito importante a gente prestar muita atenção nas duas mãos, tanto no distanciamento dessa, na execução,
quanto a mão direita, né? Com a palhetada e o distanciamento da palhetada. E para todo exercício vai funcionar assim, eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que exercitar prestando atenção no que eu estou fazendo. Aí vai uma dica muito importante também. Muita gente começa a praticar e deixa o celular do lado ou começa a praticar perto do computador. Isso não é adequado, você não vai estar com atenção plena naquilo. Se você quer evoluir, você tem que dar uma atenção àquilo e tem que ter essa disciplina, esse cuidado. Então você vai praticar prestando atenção em cada movimento que está fazendo, em cada som. É o seu momento com o instrumento. A gente vê pessoas tocando com muita facilidade, mas não é à toa. Ela passou por todo um processo de evolução para tocar daquele jeito. Só que muitas vezes a gente vê a pessoa quando ela já está tocando. Ninguém vê o processo. Quando a pessoa estava no quarto dela, tocando as notas todas feias, com a mão toda torta, ninguém vai postar algo do tipo, ninguém vai publicar algo do tipo. As pessoas publicam quando tem um resultado melhor, entendeu? Então muitas vezes a gente acha que a gente não nasceu para aquilo ou tem dificuldade a mais do que normalmente as pessoas têm. E não é isso. Todo mundo tem que percorrer esse processo. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos. Mas a insistência, a perseverança, a dedicação, ela sempre supera qualquer facilidade que qualquer pessoa possa ter. Então, o segredo está na dedicação e o quanto você gosta de fazer isso. Uma outra técnica que a gente usa bastante e aplica no nosso instrumento se refere à levada, que no contexto a gente usa mais quando está executando um acorde, né? Então, por exemplo, eu vou executar um acorde aqui de Sol. Nesse momento, eu vou deixar a palheta de lado porque é muito importante eu estudar essa sensibilidade e entender o nível de volume que eu chego tocando com a palheta ou sem a palheta. Para fazer levada, geralmente eu prefiro não utilizar a palheta, somente os dedos mesmo. Eu posso utilizar a palheta assim, por exemplo. Mas utilizando a mão, eu simulo que eu estou posicionando uma palheta aqui, mas eu uso a unha. E eu posso variar esse volume também, ó. Certo? A gente vai evoluindo essa sensibilidade também. Mas voltando para a técnica que eu estava falando. Quando a gente aprende os primeiros acordes, a gente tem que aprender uma levada também. E essa levada aqui é uma das mais simples e as primeiras que a gente aprende. Levada é essa que a gente vai usar muito também. Tanto no nível iniciante, intermediário, avançado. É um tipo de levada que acontece em muitas músicas. Então a gente vai acabar usando sempre. Então vamos lá, posicione um acorde. Esse é o acorde de Sol, por exemplo. E eu vou aplicar a levada nisso. Torna algo mais musical do que aquela escala, né? Existem exercícios e exercícios, alguns mais musicais, outros menos. Mas para aplicar a levada, eu não começo já assim, tocando no acorde. Eu tenho que entender essa movimentação e o ritmo disso. Então vai aí uma dica para você praticar. Ó. Coloque a mão aqui, abafe. Abafar é quando a gente coloca a mão nas cordas e deixa o som dela nulo, vamos dizer assim. Não tá soando o som de nenhuma nota, ó. Se eu apertar, soa o som de algumas notas, mas se eu só encostar na corda, o som é anulado, o som é abafado. Agora eu vou prestar atenção só nessa mão direita aqui e vou executar essa levada. Repare que tem um ritmo. A levada nada mais é que um ciclo que eu vou tocando nos acordes. Então eu vou repetindo esse ciclo várias vezes. Então, ó. Voltei. Voltei. As direções são para baixo, para cima, para baixo, para baixo. Vamos supor que eu saiba 3 acordes nessa mão aqui, ó. Eu vou tocar um acorde. Mudei. 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 Viram que eu mantive um ritmo? Isso é muito importante, eu não posso tocar assim, ó. Fica estranho, né? A música fica sem ritmo. Então é legal prestar muita atenção nisso e praticar para que isso aconteça. A gente não chega já executando no ritmo assim. É normal ter o processo de evolução. Então tenha paciência e exercite bastante para chegar nisso. Mas como eu estava dizendo, pratique só o movimento dessa mão aqui primeiro.
nesse tipo de exercício, que a gente não exige tanto da parte sonora, só da parte abafada, eu posso ficar assistindo alguma coisa enquanto eu vou fazendo esse movimento. Mas lembre-se, de início eu tenho que prestar muita atenção no ritmo. Só assista alguma coisa, preste atenção em outra coisa além disso, se você já conseguir ficar no ritmo, certo? Então, depois disso eu consigo ficar assistindo alguma coisa. Depois de praticar muito com a mão direita, a levada, aí a gente começa a aplicação dos acordes. Então eu vou tocar aquele mesmo acorde de Sol. Aí eu já aproveito e exercito a montagem desses acordes. Dá pra você exercitar assim, ó. Toca uma levada no acorde, toca uma levada sem o acorde. Então você tem que prestar atenção na montagem, quando fizer ela, fazer no ritmo, para dar tempo de você tocar uma levada com acorde e uma levada sem o acorde. Então a gente viu dois tipos de exercício, um com escala e outro com acordes e levadas e tal. Ambos são muito importantes para a gente evoluir nossa coordenação motora. Então com isso aqui você já tem muitas ferramentas para praticar e evoluir no seu instrumento. E olha só como a gente tem várias possibilidades musicais dentro desses exercícios, principalmente no exercício com levada. Eu vou tocar aqueles mesmos acordes que eu toquei, Sol, Dó, Lá menor e Sol, e só vou variar esse ritmo aqui da levada. Toquei de uma maneira mais lenta, a vibe de uma música mais calma, mais tranquila, mais reflexiva. Vou tocar um pouquinho mais rápido agora. Já deu uma outra cara, já ficou um pouco mais animada, tá um pouco mais alegre. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido também. É interessante eu pensar no seguinte, quanto mais rápido, menor a distância que eu tenho que percorrer aqui, ó, na levada. Isso funciona para levada e para palhetada. Então, ó. De novo. Colocando outra possibilidade aqui, eu tenho essa quantidade de notas, mas eu posso excluir alguma delas, principalmente quando eu estiver tocando mais lento, por exemplo. Então eu vou criando variações, cada vez eu vou incorporando mais a música, né? E isso é muito interessante. Para finalizar, eu quero falar sobre a disciplina de estudar música. É muito importante que eu tenha uma rotina estudando. Eu não posso estudar várias horas em um dia, aí passa 3 dias, eu pego um dia e estudo várias horas nele. Não é o ideal. Eu evoluo muito mais estudando um pouco todo dia, tendo essa rotina com o seu instrumento. É como se fosse uma interação, uma intimidade que você cria com o seu instrumento. Eu sei que é só um instrumento, mas se a gente tratar como se fosse uma amizade, uma coisa onde a gente tem que ter uma dedicação diária ali, eu garanto que sua evolução vai ser muito maior. Então, quando você pegue todo dia, inicialmente ali, uns 30 minutos, 40 minutos, onde você vai focar inteiramente no seu instrumento, não vai prestar atenção em mais nada, vai tentar desligar do mundo, das redes sociais, computador, celular, e você vai prestar atenção inteiramente no seu instrumento e nas suas dificuldades. É muito importante você ter a orientação do professor para ele te passar esses caminhos que você vai percorrer, não pular nenhuma etapa, não aprender uma coisa aqui, outra ali, e no final das contas aprender várias coisas e nada ao mesmo tempo. É muito importante eu pegar uma coisa de cada vez. Se eu quero evoluir em uma técnica, eu vou trabalhar ela, não trabalhar ela em um dia, aí outro dia eu trabalho outra técnica. Não, pega uma semana e evolua aquela técnica em uma semana. Às vezes vai ter técnica que você não vai evoluir em uma semana, vai evoluir em 2, 3, um mês, 2 meses, depende muito do caso, depende muito da técnica também. Então não tente aprender tudo de uma vez, aprenda uma coisa de cada vez e seja focado nisso. E anote o que você está estudando diariamente. No dia 1, eu estava estudando isso, isso e isso. Aprendi? Não aprendi? Evolui um pouco? Não evolui? É legal você observar isso. Em cada dia você vai desenvolvendo, certo? É muito importante também,
Vamos supor que você aprende um acorde em um dia. No outro dia você vai aprender um outro acorde. Mas exercite os dois. Você não pode aprender um, aí no outro dia você aprende outro acorde e esquece o anterior. E desliga da memória o anterior. Não. Se você aprendeu aquele anterior, você tem que continuar executando ele e exercitando ele para não esquecer, até acostumar e até ficar automático. Então, no primeiro dia, aprenda um. No segundo dia, aprenda mais um. No terceiro dia, aprenda mais um. Tá vendo? É uma crescente de maneira gradativa. E assim, eu tenho certeza que você vai evoluir muito no seu instrumento. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado. Espero que eu tenha te dado um caminho para percorrer. Espero que você tenha entendido as maneiras e os passos que eu sigo para estudar e evoluir no meu instrumento. E se você quer guardar esse material, anotar em algum lugar, você pode anotar durante o vídeo mesmo aí. Ou se você quiser também, eu preparei um PDF dessa aula com essas observações e algumas mais. Você pode baixar gratuitamente aí. É só você seguir as instruções que está na descrição aí, certo? Então é uma boa você guardar esse arquivo e olhar ele sempre que você tiver com dificuldades de se desenvolver em alguma técnica. E olhar ele sempre que você tiver com alguma dificuldade de se desenvolver em alguma técnica ou em alguma dificuldade de como estudar, como ter disciplina. Então espero que você tenha curtido. Se você quiser mais vídeos assim, me siga nas redes sociais. E é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!